Vamos lá? A próxima questão. A próxima questão trata de um grupo importante lá dentro do balanço, patrimônio líquido, onde acontecem muitos eventos, né? Aumento, diminuição de capital social, aumento de reservas através de lucro, através de subvenções fiscais. No caso, a questão, ela fala o seguinte: existia um patrimônio líquido no início do período de R$ 100.000 e aconteceram algumas mutações. E a questão pergunta, em 31/12/2011, o saldo do patrimônio líquido será de quanto? Então, você tem que pegar, se há um saldo inicial, verificar as transações, os itens que estão na questão que vão refletir aumento ou diminuição do patrimônio líquido e somar e diminuir esses eventos aí que aconteceram. Aí você vai chegar, partindo de um patrimônio líquido inicial, chegar a um patrimônio líquido final. No caso, então, nós tínhamos um saldo de 100 mil. Então, patrimônio líquido de 100 mil, saldo inicial. Houve um lucro, então você aumenta o patrimônio líquido. Uma parte deste lucro foi destinado para reservas. Quando o lucro ele está numa linha e daquela linha do patrimônio líquido sai para outra linha, que é a conta reservas, não há nem aumento nem diminuição. Então, o efeito aqui ele é efeito zero, vamos dizer assim, efeito zero. Né? Porque você tira, está lá uma conta lá, reserva de lucros. Aí, debitou essa conta reserva de lucros e credita outro tipo de reserva, por exemplo, uma reserva para contingência. Vai o efeito total no PL, só saiu o valor de uma conta para outra, mas no PL total, que é o que nós chegamos à resposta, o efeito é zero. Destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Então, se há dividendos obrigatórios, esse lucro que está no patrimônio líquido ele vai diminuir. Vai diminuir o PL e vai diminuir o meu banco, por exemplo. Debito reserva de lucros, né? E credito conta bancos. Aquisição de ações da própria companhia. Ações em tesouraria, conta que também diminui lá no patrimônio líquido. Então, a empresa adquire ações dela no mercado. Então, para ficar, por exemplo, em tesouraria. Então, ela adquire as suas próprias ações. Então, ela tira dinheiro do seu ativo e diminui o PL. Integralização do capital em dinheiro. Opa, quando alguém integraliza, põe dinheiro na empresa, o valor do PL aumenta. Incorporação de reservas ao capital. Então, eu tenho reservas que vão estar em algum item lá do patrimônio líquido e dessa conta reservas sai e vai ser transferido para a conta capital social. Ou seja, sai de uma conta do patrimônio líquido para o mesmo valor ir para outra conta do patrimônio líquido. Então, nesse caso, também o efeito é zero. Então, se eu pegar os itens aí que eu somando e diminui, que faz alteração efetiva no total do meu patrimônio líquido, eu vou chegar a um valor de 122 mil. Já tem o cálculo aí demonstrado para vocês, né? PL mais lucro, menos destinação, menos aquisição das ações, mais integralização de capital em dinheiro. Vai me dar o PL de R$ 122 mil, ok? Então, a demonstração. Vamos falar um pouquinho sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Caixa é tudo que é dinheiro ou equivalente a dinheiro. Ou é que é caixa ou equivalente a caixa. Ou seja, tudo que está disponível rapidamente em termos financeiros para a empresa. Então, caixa, bancos, algumas aplicações de liquidez imediata que praticamente equivale a dinheiro e que eu não vou ter perda. Então, isso aí é considerado caixa. A empresa, ela de um período para outro, esse caixa inicial vai se alterar até o final desse período. E esses valores são demonstrados através da demonstração do fluxo de caixa, sempre considerando essas variações do caixa que ocorreram decorrentes de atividades operacionais, investimento e financiamento. Tá? As operacionais não são atividades que são de investimento e financiamento, são atividades operacionais do dia a dia da empresa. Por exemplo, uma venda e um recebimento
dessa venda. Então, atividade operacional do dia a dia da empresa. Um investimento. Então, por exemplo, eu compro uma ação de uma empresa, eu compro um imobilizado, é um investimento. Financiamento, por exemplo, aqui que nem aqui mesmo fala, na composição do capital social. Então, alguém me financia, de repente há uma integralização do capital social, tudo bem? Há um financiamento efetivo. Então, ações de financiamento. Então, várias atividades estão atreladas a operacionais, investimento e financiamento. Então, por exemplo, aí a própria resolução do 7C, ela nos diz, e tem até exemplo de demonstrações pelo método direto e indireto. Então, método direto, existe o método direto e indireto de se apurar a DFC. Pelo método direto, eu vou apurando item a item, deixando bem claro, efetivamente, quanto que cada um contribuiu, aumentando ou diminuindo na variação do meu caixa. O caixa que está lá no balanço. Então, por exemplo, recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores, vai diminuir, né? São atividades operacionais. Então, isso aí, clientes e fornecedores, vou chegar a um valor, caixa gerado pelas operações. Juros pagos, imposto de renda na fonte sobre dividendos retidos, vai diminuir. Então, vou chegar, por exemplo, ao meu caixa de atividade operacional, 1.380 nesse exemplo. Atividade de investimento, adquiri, que nem eu falei lá, ações de uma empresa. Comprei o imobilizado, estou investindo na empresa. Recebimento pela venda de equipamento. Então, esse imobilizado, com o passar do tempo, eu resolvi vendê-lo. Então, nesse caso, aí eu tenho uma entrada, um aumento do meu fluxo de caixa pelo item que eu tinha investido. Juros, dividendos recebidos. Então, juros recebidos, dividendos, atividades de investimento. Chegando a uma apuração de quanto que é que eu tenho de investimentos. No caso, se eu pegar os itens de investimento, o que contribuiu para aumento do caixa, o que diminuiu, chega a um valor menor de 480, ou negativo, né? Atividade de financiamento. Financiamento é emitir ações no mercado. Então, pessoas ou acionistas compraram as ações, aumentou o fluxo de caixa. Então, recebimento pela emissão de ações, 250. Tomei um empréstimo a longo prazo. Recebimento por empréstimo a longo prazo, 250. Então, atividades de financiamento. Pagamento de passivo por arrendamento mercantil. Então, houve um pagamento de um passivo que por efeito de financiamento, ou seja, arrendamento, menos 90. A empresa pagou, por exemplo, o sócio, ele financia, ele é um terceiro, entre aspas, ele é considerado capital próprio, mas ele também está financiando a empresa. Quando a empresa, então, tem lucro, e esse lucro é pago ao sócio, é considerado essa baixa desse dividendo, né, como se fosse uma diminuição ligada a uma atividade de financiamento, ou seja, o sócio financia a empresa, né, nesse conceito. Então, se eu pegar as que contribuiu para aumento em atividades de financiamento e o que diminuiu, eu vou ter um valor negativo de 790. Se eu pegar esses valores aí, 1.380, as contribuições, atividade operacional, menos 480, investimento, menos 790, atividade de financiamento, que é o que está na tela aí, eu vou chegar a um valor líquido de 230 de caixa no final do período, porque eu já tinha 110 no início. Então, no início não, desculpa, 120. Então, eu tinha 120, no final eu vou ter 230. Por quê? Pegando esses três itens aí positivos e negativos, operacionais, investimento e financiamento, somando 1.380, diminuindo 480 e diminuindo 790, vou chegar a um aumento líquido de caixa equivalentes de 110. Ok? Tudo bem? Pelo método direto, já é feito quase tudo por diferença. Primeiro eu pego o lucro, faço o ajuste no lucro contábil, pego aqueles itens que não influenciam efetivamente a entrada ou saída de caixa, que nem o item
depreciação, perda cambial, resultado de equivalência patrimonial, despesa de juros, que estão lá no resultado, mas efetivamente não são contabilizações que não representam saída de caixa. E chego ao valor, no caso desse exemplo, de 3.740. Sai do lucro 3.350, faço os ajustes, né, aumentando o que diminuiria, né, para fazer o ajuste, e a equivalência, no caso, ela foi positiva, então eu diminuo. Tá? 3.740. E vejo as variações das contas. Quanto que uma conta clientes, né, de um ano para o outro, variou? E vejo a variação. De um ano para o outro, a conta clientes, saldo de clientes, diminuiu 500. O estoque, houve uma diminuição. Significa que, então, ele foi vendido e contribuiu para que haja um aumento operacional. Então, 1.050 positivo. Contas a pagar de fornecedores. Eu tinha uma conta de fornecedores, agora o saldo é menor depois de um ano. Então, significa que houve uma saída de caixa para diminuir os fornecedores. Então, o método indireto, muitos fazem, mas é um método que aí é uma pessoal. Aí o pessoal não entra lá no exame de suficiência do CFC. Mas o método direto, ele apresenta mais detalhado como contribuir em termos de valores totais cada entrada e saída que contribuiu para o fluxo do caixa. Mas vamos aqui. Então, por diferença, então eu tenho o caixa gerado pelas operações, pegando 3.740 e diminuindo ou aumentando esses valores aqui. E aí eu tenho juros pagos, tenho imposto de renda, tenho imposto de renda retido na fonte, chego ao total de 1.380, igual o total da atividade operacional que aconteceu no método direto, aqui pelo método indireto. Lembrando que a gente está falando um pouco, entre aspas, rápido, que nós estamos retomando, repassando, né? Reforçando itens que nós falamos aí durante diversas aulas aí, mas são importantíssimos essa fixação aí. O item, no caso do fluxo de caixa de atividade de investimento, então, alguns valores vai ter, não vai precisar chegar por diferença. Aquisição da controlada, então vai ser fácil chegar. Compra de ativo imobilizado, recebimento pela venda de equipamento, juros recebidos, dividendos recebidos, 480, negativo. Recebimento de ações, igual esses duas aqui, praticamente são iguais lá pelo método direto. Só no fluxo operacional que lá, realmente, eles são bem diferentes no exemplo apresentado. Mas no final, se pegar os 1.380, né? Ok? Deduzindo os 487,90, que são das atividades de investimento e financiamento, chegamos a um aumento líquido do caixa de 110. Como eu tinha no início do ano 120, no ano aumentou 110 o fluxo, então eu chego a um caixa equivalente de 230. Então, no final deste ano, apurado, a empresa vai ter 230 em caixa, bancos ou equivalentes. Né? Ok? Pegando uma questão de exame de suficiência, ela fala o seguinte, olha, há uma variação positiva no saldo de caixa no valor de 18 mil. Sabendo que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 28 mil e o caixa consumido pelas atividades de financiamento foi de 25 mil, as atividades de financiamento são quanto? Então, ele está falando assim, olha, eu tenho existe uma variação de 18 mil positiva. Essa variação de 18 mil positiva no caixa, no período, sempre é reflexo da variação das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Então, é a soma disso, atividades operacionais, investimento e financiamento. Se eu sei que a soma disso vai dar 18 mil, e então isso aqui é atividades operacionais, atividades de investimento e atividade de financiamento. O exercício fala que as atividades operacionais foram 28 mil.
ok? E o de investimentos foram 25 mil. Caixa consumido foi de 25 mil, ou seja, diminuiu 25 mil. E minha variação é 18 mil. Então, é por diferença. Se eu tenho atividade operacional 28, aqui 25, então eu teria, na verdade, um líquido de 3 mil, certo? Mas houve uma atividade de financiamento. Para chegar nos 18, a atividade de financiamento ela tem que ser positiva, as atividades de 15 mil. Então, 28 menos 25 mais 15, né, vai dar 18 mil. Ou seja, as atividades de financiamento, que é o que faltava, né? Eu deixei até em vermelho aqui, que é a única coisa que não tinha. Você tem no exercício qual é a variação, qual o total de atividade operacional e qual o fluxo de caixa, no caso, consumido pela atividade de financiamento. Então, tenho isso, para chegar a isso. Quanto é que falta? Por diferença, você vai chegar na questão do exame, né? Então, a alternativa é a letra D, 15 mil. Ok? Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo. Recebimento de caixa resultante de venda, julgar, falar se está certo ou está errado, ok? Então, e aqui fala qual é a opção correta. Recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado e intangível é apresentado na DFC como atividade operacional. Não. Intangível e imobilizado são atividades de investimento. Então, estaria errada essa alternativa. No balanço patrimonial, os ativos mantidos com o propósito de serem negociados classificam-se no grupo do ativo circulante? Sim, se você tem ativos que você quer negociar, é no ativo circulante, não é no ativo não circulante, ok? Então, o item 2 está correto. Uma empresa que realize uma operação de venda do seu estoque por 21 mil, que foi adquirido por 11, desculpe, e que ainda tenha incorrido em comissões sobre venda no valor de 2 mil, apresentará na DRE lucro bruto de 8 mil. O que é o lucro bruto? Valor da venda, 21 mil, menos o custo, 11 mil, e menos as deduções da receita bruta. Então, 21 menos 11, 10 mil. Então, aqui está falando que o lucro bruto seria de 8 mil? Não, não é de 8 mil, porque para chegar a esse valor de 8 mil aí, só considerando as comissões sobre vendas, que aí eu deduziria 2 mil, mais comissões sobre vendas é um item na DRE que vem após o lucro bruto, né? Então, eu tenho lá vendas, menos deduções, menos custo, igual lucro bruto. Depois, menos as despesas operacionais. As despesas de comissões sobre vendas são despesas operacionais. Então, não entra nessa soma aí. Então, aí a soma aí é 21 menos 11, tá? Que é o custo. Valor da venda menos o custo. A comissão sobre venda não entra no cálculo. Não entra no cálculo, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C, que é a única que está correta aí, né? Então, aqui nós temos aqui um outro exercício, que é uma sociedade empresária foi constituída em 31 de 12 de 2010, com capital de 100 mil, dos quais 10 mil foram integralizados em dinheiro naquela data. Em janeiro de 2011, os sócios entregaram mais 30 mil em dinheiro e 40 mil em terrenos. Então, eu tenho um capital social de 100 mil, em janeiro houve uma entrega mais de 30 mil em dinheiro, em terrenos. Ainda em janeiro, a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda de 32 mil, metade à vista e metade para pagamento em 30 dias. Desconsiderando a incidência de tributos e com base nos dados informados, é correto afirmar que na DFC, relativo ao mês de janeiro de 2011, aí você tem que saber qual é a alternativa que está correta. Então, você vai calcular as atividades operacionais de investimento e de financiamento para saber, depois desse cálculo, qual o valor que se encaixa nas alternativas descritas. Porque a B fala sobre atividade, financiamento gera um caixa de tanto. Atividade de financiamento gera um caixa de tanto na item B. Atividade de investimento consumiu tanto. Como é que você vai saber? Tem que fazer esse cálculo. Então, o que nós pegamos? Extraímos aí na próxima tela
dos dados que nós temos aí na questão, nós extraímos e fizemos o cálculo, né? Item a item aí. Então, você vê que entrou pagamentos a fornecedores e empregados, 16 mil. Olha lá, aqui está falando que foi pago 16 mil para os empregados. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, pagamentos a fornecedores, empregados não, desculpa, fornecedores, porque comprou mercadoria e pagou 50%. 50% pagou à vista, 50% pagou a prazo. Se eu comprei uma mercadoria por 32 mil reais e paguei metade à vista, isso aí influenciou o meu caixa, certo? 50%, 16 mil. Isso, pagamento a fornecedores é o quê? Atividade operacional. Então, escrevemos como atividade operacional 16 mil. O exercício não, a questão, ela não fala que houve uma venda. Então, não houve recebimento de clientes, ou seja, não houve entrada por clientes, por exemplo. Então, a atividade operacional é só menos realmente saída de dinheiro para pagar fornecedores, porque é que influenciou o fluxo de caixa. A atividade de investimentos, se nós pegarmos na questão, não tem nada de investimento aqui. A empresa não investiu nada. Ela não investiu no imobilizado, não investiu em qualquer item. Então, não tem o item investimento aí. Então, investimento aqui é zero. Mas a empresa recebeu recursos dos sócios. Então, aqui, ó, os sócios em janeiro entregaram 30 mil em dinheiro, que vale aí na demonstração do fluxo de caixa, é dinheiro. Entregaram quanto? 30 mil em dinheiro. Olha lá, atividade de financiamento, 30 mil. Você tinha, então, a empresa, ela tinha no início do ano um saldo, mas essa variação aí vai chegar ao saldo final do caixa. Quanto que ela tinha no início? Ó, foi constituída com capital de 100 mil, só 10 mil foi integralizado em dinheiro. Então, ela tinha um saldo de 10 mil reais, certo? Então, aí eu vou fazer a conta. Ó. A empresa tinha no início 10 mil reais. Ela, de atividade operacional, ela pagou aos fornecedores 16 mil. De investimento não teve nada. E recebeu dos sócios 30 mil. Então, uma conta 30 positivo menos 16 negativo, chego a um valor final de 24 mil. O aumento líquido do caixa, se eu pegar aqui, foram com 14 mil, né? Tinha 14 mil, 30 menos 16, mais 10 mil, chegou a um valor final de 24 mil. Então, vamos ver, a alternativa que se encaixa de todas é, as atividades operacionais consumiram caixa de 16 mil? Sim, as atividades operacionais consumiram caixa de 16 mil. Nenhuma outra alternativa se encaixa após o cálculo, tá? Ok? Uma outra questão que fala das estruturas das demonstrações contábeis, né? Contábeis sem esse E que aparece aqui, então vamos desconsiderar esse E aqui, contábeis, né? Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos, uma questão equivalente que nós resolvemos agora no começo da aula. Então, existem saldos apresentados nas demonstrações de caixa, de capital, de fornecedores, de bancos, CMV. Vamos à pergunta, após a apuração do resultado do período e antes da sua destinação, ou seja, antes de sair qualquer lucro, o que houve? Qual é o total do patrimônio líquido e o total do ativo circulante? Então, você tem que pegar um valor que você tinha, qual o total do patrimônio líquido do ativo circulante. Então, o ativo circulante você vai pegar e somar todos os itens de ativo circulante. Nós temos aí destacado o caixa, nós temos o estoque, e nós temos o bancos conta movimento, e nós temos duplicados a receber de 20.900. Então, pegando tudo isso aqui, nós vamos chegar ao total do ativo circulante, 45.400, ok? Os ACs. Agora, para eu chegar ao resultado do patrimônio líquido, eu tenho que ver se existe algum item de patrimônio líquido antes de apurar o resultado. No caso, aí eu tenho capital social de 20 mil reais, tenho uma
reserva de lucros de R$3.000, tá? Então, 20 mil mais reserva de lucros, 23 mil, mas existem resultados aí. Por exemplo, eu tenho o CMV de R$56 mil e tenho, cadê a venda, de 97.700. E também tenho despesas, tá vendo? Ó? DRE, olha, que compõe lá o resultado do exercício. A venda, custo e despesas. Se eu pegar a venda menos o custo menos as despesas, chego ao meu resultado do período. O resultado do período, mais o que eu tinha lá de capital social e reservas, né? Eu chego ao quê? Ao valor de 41.100. Está demonstrado aqui, né? 40.100 é o valor, então, do meu patrimônio líquido antes de qualquer distribuição do resultado. E o ativo circulante é a soma dos itens que eu identifiquei como ativo circulante. Então, a alternativa correta é o quê? É a C. Tá ok? Aqui nós temos aqui um exercício que fala sobre a estrutura das demonstrações contábeis. Então, a estrutura das demonstrações contábeis, esse exercício ele apresenta aqui um balanço patrimonial, tem contas de ativo, de passivo, estão totalizando o mesmo valor, que assim tem que ser, 67.200. E depois fala, os dados referentes à DRE do período são os seguintes: receita de vendas líquidas, custo CMV, despesas gerais, despesas financeiras, receitas financeiras, despesas com tributos. E aí a questão continua, né? As receitas de vendas e despesas gerais foram à vista e o lucro foi totalmente reaplicado na atividade da empresa, sem distribuição de dividendos. Resultado líquido do período patrimônio líquido após o registro das operações e a apuração do resultado são, respectivamente, de quanto? Então, diante dos itens que nós temos, é um exercício bem semelhante ao exercício anterior, só que aqui nós temos mais dados, né? Olha lá, nós temos receita líquida. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar as receitas menos as despesas, mais as receitas, no caso também as financeiras, e vai chegar a um valor, né? Opa! Então, o que nós temos lá? Nós temos a receita de vendas líquidas, que está na tela anterior, temos o CMV, que está lá, temos as despesas gerais, vou deduzindo, né? Menos as despesas financeiras, mais as receitas financeiras, né? Menos as despesas com tributos. Então, o que eu vou pegar isso aqui, ó? Vou somar isso aqui, onde for positivo vai aumentar, onde for negativo diminuir. E vou chegar a um resultado líquido do período de 71.600. Então, se eu considerar lá a tela, vamos pegar a tela, ó, se eu tinha um patrimônio líquido de 21.900, né? Tinha um patrimônio líquido de 21.900 e apurei um resultado agora no período de 71.600, se eu somar isto, que é os 71.600 mais 21.900, vou ter os 93.500. Tá vendo? Ó? Resultado do período, 71.600. Patrimônio líquido, 93.500. Né? A questão número 36 fala sobre um profissional que, ao elaborar a sua escrituração contábil, em uma empresa tributada pelo Simples Nacional, ela deve observar o quê? O princípio de competência. Essa questão até é bem pertinente, porque muitas pessoas falam, as empresas optantes pelo Simples Nacional, a contabilidade é feita pelo regime de caixa. Não, a contabilidade tem que ser feita pelo regime de competência, que é o princípio, a base é o princípio de competência, da competência. Então, a todas as outras questões, se aqui eu tenho que achar a questão correta, e aqui na alternativa B já está falando que deve observar o princípio da competência, então, deduz que todas as outras estão realmente erradas, né? Então, a alternativa A fala que deve deixar de elaborar a escrituração contábil, uma vez que tributariamente ela está dispensada. Não, existem várias legislações, inclusive a própria CFC, né, através de regulamentação, que diz e obriga o quê? A haver a
contabilidade pelo regime de competência. Então, pegando isso, a C e a D, que fala que deve observar o regime de caixa, estão já excluídas, então a alternativa correta é a alternativa B. Né? Então, aqui dá um pouco uma base aqui, né, que fala sobre o regime de competência. Vamos então a um pouquinho lá, lembrando da DVA. A DVA, lembra que a DVA ela vai demonstrar quanto que a empresa contribuiu para a sociedade, considerando os itens pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprio e dividendos e lucros retidos ou prejuízos do exercício, aí que diminui a contribuição que ela poderia fazer para a sociedade. Então, através a maioria dos dados, nós temos, que nem eu falei, na DRE. Então, eu vou apurar através das minhas resultado econômico, eu vou apurar quanto que a empresa obteve, vamos dizer, de receita menos o custo, e isso como foi distribuído. A distribuição disso também está, grande parte, registrado lá na despesa, por exemplo, a despesa com o pessoal, já está lá na DRE. O gasto com o governo, está lá na DRE. Os juros e aluguéis que eu pago, também está na DRE. Quando eu falo DRE, é o registro que a contabilidade faz referente às despesas, né? E às receitas. Juros sobre o capital próprio, dividendos. Tudo bem, não está na DRE, mas se já tiver alguma coisa que eu estou pagando que já está lá, distribuindo que está no patrimônio líquido, mas também significa o quê? Que é um retorno para o sócio, que a empresa obteve lucro e parte dele foi distribuído ao sócio, né? E a parte do lucro ficar retido lá também. Essa é a parte que ainda não retornou, está lá parada na empresa, mas ainda não chegou. É um ganho dos sócios, né? Então, a estrutura básica da DVA, inclusive, tem o modelo, que eles chamam de modelo 1, na NBC 09. A apresentação da DVA, né, é sempre as receitas, né? Se há alguma perda ligada diretamente à receita, que é perdas para crédito de liquidação duvidosa, então ela é registrada aqui. E os insumos adquiridos de terceiros que contribuíram para que acontecesse essa receita aqui. Então, essa receita aqui, para que acontecesse a venda relativas, aí houvesse esse ajuste de perdas, por exemplo, para crédito de liquidação duvidosa, a empresa consumiu, né? Teve insumo adquirido de terceiros, que é o custo dos produtos, mercadoria ou serviços, materiais, perda, recuperação de ativos, né? Aí eu chego ao valor adicionado bruto. Chegando ao valor adicionado bruto, eu faço o ajuste pela depreciação, amortização e exaustão e chego a um valor adicionado líquido de 3.250. Porque efetivamente a empresa, a depreciação ela tem que ser descontada, porque ela não se reverte para a sociedade. É um registro, uma perda, um valor econômico, né? Mas a empresa é um ajuste econômico, a depreciação. Chegando aos 3.250, nesse exemplo aqui no ano X1, eu ainda tenho um ajuste referente às transferências, valor adicionado recebido em transferência. Transferência de 450, ou seja, alguma empresa teve um resultado, no caso aí, positivo, e transferiu o ganho dela para a minha empresa, no caso 450. Então, no final das contas, né, a empresa ela teve receita menos despesa, um valor de 3.700. Esse valor, ele de alguma forma, ele foi distribuído para a sociedade. Então, se você pegar lá 3.700, uma parte você vai pegar pela contabilidade esses dados. Voltou para a sociedade o pessoal que trabalha na empresa, R$2.000 ou 2 milhões, tanto faz, né? 2 mil. Impostos e taxas, 800
voltou, considerado como se fosse voltando para a sociedade ou para o governo. Remuneração de capitais de terceiros. Alguém deixou o seu capital comigo e eu remunero, ele ganhou alguma coisa. No caso, os juros, se foi um imóvel, um aluguel, né? E a remuneração do capital próprio, que são juros que são pagos ao sócio pelo capital próprio estar na empresa, juros sobre capital próprio, ou dividendos e lucros que voltam para o sócio ou estão retidos. Então, 500. Então, você somando aqui, a empresa, valor adicionado, foi distribuído de que forma? Pessoas, governo, terceiros e próprio, capital próprio, ou seja, para os sócios. Tá? A DVA ela apresenta isso. No caso aí tem um exercício sobre DVA, que a empresa adquiriu mercadorias para revenda no valor de 5.000. Nesse valor incluído ICMS de R$1.000, então o valor já está incluído o ICMS, então já faz parte dos 5.000. No mesmo período revendeu toda a mercadoria por 9.000, então ela teve um custo aí de 5.000, vendeu por 9.000, nesse valor estava incluído o ICMS de 1.800. A sociedade empresária registrou no período despesas com representação comercial no montante de 1.200 e depreciação de veículos de 200. Na DVA, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir é igual a... Então, lembrando a estrutura da DVA, você vai elaborar a DVA com base nas receitas, diminuindo os insumos de terceiros, chegando ao valor adicionado a distribuir. E aí você faz a distribuição, que é para o pessoal, para o governo, para os terceiros e para como se fosse o retorno do capital próprio, quer seja o lucro seja juros sobre capital próprio, dividendo distribuído ou lucro retido. Ok? Então é assim. Então, só que aí ele nem fala como é que foi esse valor foi distribuído. Você vai chegar ao item que está pedindo. Está falando, na DVA, o valor adicionado a distribuir é de quanto? Então, considerando as receitas menos os custos que eu tenho, os insumos de terceiro, né? Menos ajuste de depreciação, e se tiver transferência também, né? Aí eu vou chegar a um valor adicionado a distribuir, valor líquido adicionado a distribuir. Então, nesse caso, tem uma conta aqui já no rodapé. O item tem 9.000 de vendas, 5.000 de CMV, já está incluído o imposto aí, dentro dos 9.000 de 5.000. Então, mas teve esse CMV. Porque na DVA, os impostos você inclui, é diferente da DRE. Na DRE você vai contabilizar, acaba aparecendo o valor líquido, porque ele vai pelo líquido lá para o estoque e o líquido vai na DRE quando é a baixa, no resultado no CMV. Só que para efeito da DVA, o valor que é colocado aqui de insumo de CMV é o valor total, incluindo os impostos. Então tem um detalhe aí. Então, por isso que você não vai diminuir 1.000 e vai diminuir 4.000 aqui na DVA. Não, é o valor bruto, 5.000. E os 9.000 também é o valor bruto, incluindo o ICMS. Chegando aí, eu chego a vendas menos CMV menos os insumos de 1.200 que eu tenho, a representação comercial. Eu chego então ao valor adicionado bruto de 2.800. Mas eu tenho que fazer o ajuste da depreciação. Diminuo, retiro a depreciação, chego ao valor de 2.600, que é a letra alternativa B, porque ela pergunta qual é o valor adicionado a distribuir, ok? Poderia ter uma questão que tivesse vários eventos aqui e falasse assim, qual é o valor distribuído às pessoas? Qual é o valor distribuído ao governo? Ok? Então aí você vai pegaria com maiores detalhes. Mas é uma questão que tem uns itens e vamos à resposta, que é o valor a distribuir, tá? Então aí nós temos aí uma questão sobre a DRE abrangente, eu escrevi, alguns falam DRA, eu coloquei DRA para fortalecer, que é demonstração do resultado
abrangente, DREA, ou DRA. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados de um determinado período. Despesas administrativas reconhecidas, né, de 20 mil, ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para a venda líquida dos tributos de 30 mil, lucro bruto no período de 240 mil, lucro líquido no período de 270 mil, perdas derivadas de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior, menos tributos sobre ajuste de conversão, 170 mil. Receita de vendas realizadas durante o período, 800 mil. Resultado do período antes das receitas e despesas financeiras de 230 mil. Né? Na DRA abrangente, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor do resultado abrangente é igual a... Então, com base nisso, nós devemos chegar ao quê? Ao valor que seria o valor do resultado abrangente. Então, para chegar a esse valor, no caso da DRE, você faz os ajustes considerando a parte fiscal. Então, você vai chegar ao lucro líquido do período, 270 mil. Né? Mais a parte que se referiria aos 30 mil, que são os ganhos na parte de tributo, né? Mais 30 mil. Menos, aqui, ó, a perda, aqui foi ganho, por isso que você somou. Ganho de tributos, 30 mil. E a perda referente aos tributos sobre ajuste de conversão, 170. Se você pegar isso, ó, nessa equação, aqui eu coloquei mais, tá? Mas como é perdas, você vai diminuir, tá? Então, menos as perdas. Então, você vai chegar ao valor de 130 mil na DRE abrangente, que é o valor do resultado abrangente. Tá ok? Considerando isso, resolvemos várias questões aí, né? De impostos, né? Ok? E terminamos a aula de hoje fazendo uma revisão geral de vários pontos. É claro que sempre vai ter um outro ponto de dúvida. Sobre equivalência patrimonial, sempre lembrem o seguinte, né? Equivalência patrimonial, você sempre tem que ver quando vai fazer uma equivalência, aí você vê qual é o percentual que a empresa tem sobre o capital da outra empresa, e qualquer lucro ou prejuízo que ela tem percentualmente vai ser reconhecido na nossa contabilidade. Então, se a empresa ela investe, por exemplo, numa outra empresa, que ela tem o capital, o patrimônio líquido de 100 mil, aí ela compra as ações por 500 mil. Então, ela tem 50% do patrimônio líquido da outra empresa, 50% das ações da outra empresa. Aquela empresa, por exemplo, nesse caso, se ela se enquadrar na equivalência patrimonial, ela vai para um resultado de 1.000 para 1.500. Então, antes, né? Então, PL da outra empresa, vamos dizer assim, que o resultado não. PL vai para 1.500. Então, essa diferença de 500, 50% dos 250, eu faço o reconhecimento através da equivalência patrimonial na minha contabilidade, e aí ela vai passar a ter um investimento registrado de 750, sempre fazendo a equivalência patrimonial dos investimentos. Na consolidação de balanço, sempre quando houver consolidação do balanço, você vai somar os dois balanços. Consolidação de balanço significa o seguinte, somar balanços. Só que somar balanços, eu sempre vou excluir nesta soma os itens que uma empresa tem a eliminar com a outra. Por exemplo, se a empresa minha tem um valor a receber, 250 mil, está lá na conta duplicados a receber, e tem um valor de venda de 250 mil, na outra empresa vai ter o quê? Um valor a pagar e vai ter um item que entrou lá. Isso aí, na hora da soma, vão se excluir.
esses itens aí. Então, na consolidação de balanço, itens que estão relacionados, geralmente um lado devedor, o outro lado credor, um lado aumentou, teve um aumento ou diminuição do ativo ou do passivo, do outro lado também. Isso aí tem que fazer as exclusões para chegar lá. Ok? Então, hoje a gente termina essa mais uma aula de contabilidade geral, desejando a vocês que se continuem a se empenhar até chegar em setembro a prova, estudando bastante, né? Bastante, mas de forma ponderada, equilibrada, todo dia um pouquinho, e com certeza será um grande sucesso aí com a aprovação certa lá em setembro, quando realizarão o exame de suficiência em contabilidade. Então, boa sorte a todos. Muito obrigado pela presença, né? E por estarem participando aí das minhas aulas. Muito obrigado. Boa noite a todos.